Olá, eu sou a Lídia Neves, estou apresentando aqui um pouco da minha pesquisa sobre análise do discurso digital sobre refugiados no Facebook. Nós, nesse trabalho, fizemos uma revisão bibliográfica, falamos um pouco sobre o papel dos atores das redes sociais na pandemia. É um trabalho que tem o apoio da FAPES e da CAPES, e que eu faço com o meu orientador no programa de pós-graduação em Linguística, professor Fábio Malini. Os objetivos do trabalho, eu já falei um pouco desse objetivo de fazer essa revisão bibliográfica para, a partir daí, posicionar essa questão da análise sobre os atores nas redes sociais, especificamente nesse tempo da pandemia, dos anos 2020 e 2021, na rede social Facebook, e nós contamos como base teórica com a análise do discurso digital da Marianne Pavot e o método perspectivista de análise de redes sociais do professor Fábio Malini, já com algumas pesquisas que eu venho desenvolvendo também. Na revisão bibliográfica, só para não ficar muito cansativo lá no final, eu já indico aqui quais foram os textos que nós lemos sobre refugiados e análise do discurso digital e Facebook. Nós buscamos 20 mil estudos, mas 18 deles são relevantes, citando os refugiados num contexto mais amplo de vulnerabilidades, apontando perfis de imigrantes influenciadores, analisando grupos de imigrantes, né, com um forte viés de discursos sobre o aspecto econômico e empreendedor. Nesse caso, os refugiados costumam evitar os embates políticos. As análises de comentários indicam mais discursos de ódio, discursos xenofóbicos, e também é bastante recorrente citarem nas redes sociais uma suposta agressividade dos refugiados como uma forma de desvalorizá-los, né? Discursos para desvalorizar os refugiados trazem esse elemento com bastante recorrência, isso apareceu em vários trabalhos. Aponto aqui que a gente encontrou vários estudos sobre discursos sobre refugiados em jornais, e nesse caso aparecem mais discussões de refúgios pelo viés do problema social, né? Tratando os refugiados como um problema social. Quando a gente faz essa escolha teórico-metodológica de analisar redes sociais com a teoria da análise de redes sociais junto com a análise do discurso digital, a gente consegue encontrar alguns resultados. Então, aponto aqui alguns resultados que, na minha pesquisa e com a orientação do professor Fábio Malini e outros colegas, a gente já trouxe em trabalhos anteriores, né? Entre elas, os refugiados figurando entre os grupos populacionais que têm recebido atenção política por conta da situação da vulnerabilidade, a questão da sobreposição da situação do refúgio a outras situações de vulnerabilidade, como gênero, idade, racismo, desemprego, pobreza e outras. E também nos discursos que a gente encontra no Facebook, que é onde a gente analisa ali no ano de 2020 e 2021, um destaque para instituições e pessoas que têm uma atuação forte nessa área, né, as organizações internacionais, organizações da sociedade civil, e pessoas que são influenciadores, às vezes artistas, embaixadores da causa refugiada, apresentando a discussão do problema e da necessidade de acolhimento aos refugiados. Tá? Com o método perspectivista, agora já apresentando um gráfico aqui que é parte do nosso método, a gente analisa, a gente tem a coleta de dados, eu coletei no CrowdTangle para fazer essas análises 38 mil posts, aí depois a gente utiliza o CrowdTangle para isso, depois eu utilizo o Ford, que é uma aplicação do Labic, que é o laboratório do meu orientador, para fazer a mineração de dados e a filtragem, e ajudar a gente a poder, num programa de visualização que se chama GEF, identificar, no caso dessa análise, a gente está analisando os atores, e aí esse gráfico que aparece em tela é o primeiro gráfico que apareceu, que mostra como os atores se relacionam nos posts, ou seja, quem são os atores mais citados nesse conjunto desse corpus, de um total de 23 mil atores que apareceram, havendo 37 mil relações entre elas. A gente percebe ali uma centralidade muito grande do papel do Acnur, por exemplo, em azul, um pouco acima, e pelo tamanho do gráfico, a proximidade, o agrupamento, a gente consegue perceber quem são os atores que têm uma grande influência, né? Então, aquela visualização é uma das visualizações possíveis, essa é outra. Naquela lá a gente vê as relações de força, e aqui a gente vê as agrupações que existem entre elas, né, que a gente chama de perspectivas. Então, essa perspectiva azul que está à esquerda é a que mais se destaca. Além do Acnur, tem um refugiado que é bem influente, que a gente vai falar daqui a pouco, que se chama Miguel Basset Jarur. Eu não vou poder falar de todas as perspectivas, mas queria destacar também essa perspectiva amarela, que está mais à direita, que traz ali
organizações da área de imigração e também alguns atores de governo, como o Governo do Brasil, a própria deputada Carla Zambelli. Então, mostra aí a importância do poder público. E também queria destacar essa perspectiva lilás, que está próxima à azul, que tem militares, órgãos de justiça, e o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro é uma perspectiva bastante alinhada, assim, política, ideologicamente. Então, isso é uma das coisas que a gente consegue ver a partir do gráfico, né? Aqui você vê mais de perto essa perspectiva do azul, né, que eu tinha falado, e aí a gente vê essa forte presença das organizações da sociedade civil e religiosos, o papel dessa pessoa, do Abdel Bassett Jabbour, representando ali a importância de quando as organizações dão voz para um refugiado. Então, acho que essa é uma discussão bem importante. A segunda pessoa mais importante é o ex-presidente, então presidente Jair Messias Bolsonaro. Então, os discursos sobre militarismo, anticomunismo, ligados à questão da imigração e do refúgio dos venezuelanos, aparecendo também com bastante força no nosso corpus. A gente tem, nos comentários, também identificamos mais discursos de ódio, principalmente em publicações que são mais, digamos assim, neutras, de meios de comunicação ou de agências internacionais, onde as bolhas são furadas, né? Aí a gente faz uma análise mais a fundo num artigo escrito que a gente fez sobre isso, assim, mostrando o quanto as vozes da diversidade fortalecem, né, a questão do acolhimento aos refugiados. É muito importante que, a partir dessa análise, a gente aponta a importância de dar voz aos atores refugiados, a questão de que as organizações internacionais realmente aparecem com muito destaque, assim como os influenciadores digitais e organizações do Estado. A gente viu que é um tema que tem muitas perspectivas que aparecem, então não é um tema que no Brasil, né, a gente analisa especificamente no Brasil, tenha muita controvérsia, então isso é uma oportunidade para furar as bolhas e tentar combater os discursos de ódio para esse público em relação ao Brasil, e mais um motivo de a gente ver a importância de estudar um tema localmente. Globalmente, a questão dos refugiados, se for ver na Europa, por exemplo, é muito polêmica, assim, é um tema que direita e esquerda estão altamente polarizados, mas aqui no Brasil, talvez influenciado pelo discurso religioso, o que a gente conseguiu ver nesses gráficos é que não tem essa polarização toda. Agradeço, aqui tem as referências a mais que eu uso nos meus estudos, e agradeço a oportunidade. Quem quiser saber mais sobre o trabalho, meu e-mail está aí à disposição. Um abraço.